Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recado para você. O Hospital Sarra está no mercado há mais de 20 anos e é o primeiro hospital brasileiro dedicado exclusivamente a procedimentos minimamente invasivos. Conta com uma infraestrutura otimizada aliando tecnologia, técnica, tempo e custo totalmente acessíveis. O Hospital Sarra é reconhecido como centro de excelência em cirurgia bariátrica, porém, também desfruta da satisfação sólida entre médico e paciente em diversas especialidades, incluindo gastroenterologia, neurologia, reumatologia e dermatologia, entre outras. Além disso, abriga um centro para tratamentos urológicos e o centro de infusões. O Hospital Sarra faz parte do grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde do país. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje em parceria com o Grupo Fleury, que consta Fleury Infusões, Sarra e CIP. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Então, já vai se inscrevendo no canal, seguindo-nos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você o nosso propósito, que é levar informação de qualidade. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, informações nem sempre tão verdadeiras. E o nosso propósito é o contrário, é levar informação boa em saúde. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Hoje temos a honra de receber aqui o Dr. André Hayata, reumatologista, atende seu consultório que vai estar embaixo por aí. Ele também é parceiro do Grupo Fleury. André Hayata, meu amigo pessoal, muito obrigado por ter aceitado o desafio em dividir conhecimento conosco. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite de estar aqui e poder trazer um pouquinho mais de conhecimento a respeito da reumatologia, que é uma área tão desconhecida ou muito pouco conhecida, né, da medicina. É isso aí. Doutor André, seja bem-vindo novamente. Conversaremos sobre espondilite anquilosante. Ó, a prova do que você falou, né? É um nome já que traz esse espondilite anquilosante, mas falou certinho, mas assim. O que é isso, doutor André? Tá dentro da reumatologia, conta tudo pra gente. Bom, reumatologia, o que a gente faz, né? Primeiro, começar por aí. Perfeito. Ninguém sabe muito bem, todo mundo acha que reumatismo é doença de idoso, do velho, né? Mas não, a gente trata desde criança até o idoso, né? Reumatismo significa que existe alguma inflamação em alguma parte do corpo, tá? Em geral, são no aparelho locomotor, ou seja, nas juntas, nas articulações. Então, tudo que começa a inflamar e doer acaba sendo rotulado como reumatismo. E a causa da dor dessas, né, das juntas pode ser ou envelhecimento, e aí sim está relacionado bem com a idade, ou pode ser um processo imunológico inflamatório. E aí pega desde criança até o idoso, né? Então a gente tem crianças com reumatismo e tem adultos com reumatismo. Especificamente aí, né, espondilite anquilosante. O que é isso? Quando a gente fala espôndilo, a gente está falando da coluna vertebral. E tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, essa é uma doença que causa uma inflamação na coluna. Espondilite, então, somente na coluna vertebral. Na coluna vertebral. Tá? O nome na coluna inteira, desde a cervical até a lombar? Qualquer região da coluna, em qualquer articulação, né, da coluna. Tá? E quando a gente fala anquilosante, anquilose significa que aquela articulação, ela perdeu a mobilidade. Ela anquilosou, ela grudou e não mexe mais adequadamente. Fundiu. Então, quando a gente fala espondilite anquilosante, é uma doença que leva a uma inflamação da coluna vertebral, e que leva a uma incapacidade da mobilidade. Então, a pessoa fica realmente restrita, ela não tem mais um movimento da coluna. Isso é uma espondilite anquilosante. É possível ou comum acontecer de ter proximidade com alguma outra doença, espondilite anquilosante, ou não? Elas se confundiram? Tem. Isso é super interessante. Porque essa é a maior dificuldade é fazer esse diagnóstico, né? Se realmente é uma artrose, uma doença degenerativa ou é realmente uma situação reumatológica.
A própria artrose já é uma situação reumatológica. Sim, verdade. Né? Já é. Que é o processo de degeneração. Você já vai envelhecendo, as articulações vão envelhecendo, elas vão tendo uma artrose, né? Que é o desgaste dessa articulação. Isso não é espondilite, tá? A espondilite é uma doença que a gente chama de autoimune, ou seja, o próprio organismo, de repente, ele começa a não reconhecer mais como se fosse ele mesmo. Ele começa a achar que tem coisa estranha ali e ele começa a querer destruir aquela articulação, aquela região onde ele está tendo a inflamação. Por isso que a gente chama de autoimune. É seu sistema de defesa que, em vez de te defender, começa a te atacar. Uma doença autoimune. A espondilite é uma das doenças autoimunes que a gente acaba tratando. Tá? Ela, graças a Deus, não é tão comum assim. Né? A gente não vê todo mundo tendo espondilite anquilosante. Mas quem tem, ela é muito marcante. A gente estava conversando com você antes. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico olhando o jeito que o paciente anda, o jeito que o paciente se movimenta. Aquilo já chama a nossa atenção, porque tem algum problema ali na mobilidade, na coluna daquele paciente, daquela pessoa. E aí a gente vai fazer todos os testes, né? Passa em consulta, avalia, até que a gente chega ao diagnóstico e aí a gente propõe um tratamento. Então, quando a gente fala em espondilite anquilosante, a gente está falando em doença autoimune. Autoimune. Isso, e as doenças autoimunes, a especialidade que trata é a reumatologia. É, exatamente. Legal. E quando é na coluna, né? Quando essa questão é na coluna, fica mais evidente porque altera totalmente a movimentação, o posicionamento do paciente. Como você falou que você já é CAC nisso, é especialista. Você vê uma pessoa, até você me falou que meu pescoço está meio esquisito, que eu tô meio movimentando em bloco, até eu fiquei pensativo, né? E preciso investigar. Ver se não tem alguma coisinha relacionada já a essa inflamação. Mas pra inflamação poder pegar no começo. Haveria dor junto com essa falta de mobilidade? Pergunta pra ele, não pra mim. Para todos? O que você acha? Eu quero saber também. Você sabe que a marca... Porque senão poderia ser uma falta de um alongamento ou outro tipo de comorbidade. Sim, uma ligamentite, uma Isso. outra coisa traumática. Excelente pergunta. Como que é esse diferencial? A marca registrada dos pacientes que procuram um reumatologista é por dor. Tá? Então a gente acaba recebendo os pacientes quando ele tem uma queixa de dor. E especificamente na coluna, no caso da espondilite. Da espondilite, sim. Tá? Tem algumas características e algumas particularidades que às vezes não tem a dor, né, na coluna, mas tem uma manifestação que a gente chama de extra-articular, que é inflamação em algum outro canto e que na evolução vai pegando a coluna. Tá? Esses são os casos mais interessantes, mais difíceis, é um desafio diagnóstico. Mas é espondilite também. Acaba evoluindo para uma espondilite. E autoimune também. E autoimune também. Então, por exemplo, quando você perguntou se tem alguma outra, né, manifestação, alguma outra interseção com outras especialidades. Você sabe que uma das manifestações da espondilite, hoje a gente chama de espondiloartrite, tá? É a uveíte. Tá? Eu lembro ainda, você viu, né? Apontei aqui. Tá vendo? Então, às vezes... Mentira, sempre que vem um convidado eu dou uma lidinha pra não ficar tão boiando. Eu Então, sabia que você fala da uveíte. Às vezes, a pessoa teve uma uveíte, que é uma inflamação no olho. Aí ele vai passar onde? No oftalmologista. Aí o oftalmologista faz toda uma investigação e não vê nenhuma causa de infecção, alguma coisa mais direcionada para aquela inflamação. Mas nos dois olhos, André? Pode pegar nos dois, mas o mais comum é que seja um olho só. E aí o que ele faz? O oftalmologista acaba indicando esse paciente para acompanhar conosco, reumatologistas. E o paciente, quando chega, fala assim: eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque o meu problema é no olho. O oftalmo encaminhou para o reumatologista por uma questão no olho. Olha que interessante. Tá? Um bom oftalmo, né? Um bom oftalmo. Para saber o que tá encaminhando corretamente, né? Mas hoje, você sabe, Sidney, que a maioria dos oftalmos, quando tem uma uveíte que ele não consegue identificar, eles já encaminham para o reumatologista, porque existe essa conexão. Mas muito já grande. pensando em espondilite? Não. Então, a uveíte, ela é uma das manifestações da espondilite. Mas a uveíte também pode aparecer em outras doenças reumatológicas. Certo, por isso que a gente acaba fazendo um diagnóstico aí, tá? Outra coisa, por exemplo, uma doença que às vezes é muito comum, que é a diarreia crônica.
né? Você tem aquela inflamação no intestino. Não é assim, eu comi uma coisa, tive uma diarreia uma vez só. Aqueles pacientes que têm um quadro de inflamação intestinal crônica. Por quanto tempo? Mais de uma semana? Mais semanas, isso, exatamente. E aí, eventualmente faz um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Tanto faz se é doença de Crohn, retocolite e tal. E, às vezes, esse paciente que só tinha o intestino começa a ter uma inflamação nas articulações da coluna. Então, existe essa conexão entre nós, reumatologistas, e o pessoal da gastro. Existe também, por exemplo, aquele paciente que só tem uma doença de pele, chamada de psoríase. E essa psoríase, às vezes, também começa a ter uma manifestação articular. Pelo fato de ser autoimune, começa a ir para qualquer lado? Exatamente. Boa. Tá? Não é todos os pacientes que têm inflamação no intestino ou que têm uma psoríase que vão evoluir, né? Mas existe essa intersecção. Então, nós, reumatologistas, a gente acaba trabalhando muito com todas as especialidades. Porque processo inflamatório é extremamente Exato. comum em muitas doenças, né? Então faz muito sentido. E outra, o incômodo que causa no paciente é fenomenal. E imagino que o oftalmologista não vai conseguir levar adiante o tratamento tão bem quanto o reumatologista, né? E aí o paciente precisa muito de você, né? É uma parceria, né? Assim, Claro. Nós não vamos tratar o olho, Sim, assim como o oftalmo não vai tratar a manifestação da coluna. fora do olho, né? Então, sempre tem que ter essa parceria. E a gente trabalha muito em conjunto com todas as especialidades, tá? O reumatologista acaba meio que se metendo em tudo aí. Porque tudo acaba dando, né, reumatismo aí. Porque agora tem essa onda também de falar que tudo é inflamatório. Você tem acompanhado isso? Sim. E o que você acha disso? Eu acho ótimo para nós, né? Não, sim. Não, eu Pra nós entendi é a sua ótimo. resposta, mas eu queria aprofundar mais. Sabe o que eu tô falando? Sim. O que hoje se diz é que e eu tendo a entender que sim, né? Que você fala em depressão, você fala em síndrome do pânico, fala em outras doenças neurológicas, tudo acaba tendo uma questão inflamatória. Faz sentido isso, André? Faz. Ó, se a gente pensar que nosso organismo ele tem que estar 100% em ordem. Quando alguma coisa sai da ordem, qualquer coisa que seja, as células, aí a gente vai falar um pouquinho de biologia, de fisiologia, né? As células elas começam a não se conversar. E essa não conversa entre uma célula e a outra acaba causando um processo inflamatório. Então, Faz total sentido. Tudo é inflamação. Obesidade. Obesidade hoje é um quadro de inflamação. Faz total sentido isso. Total sentido. Existem aquelas doenças inflamatórias relacionadas à doença autoimune, né? Que aí é a nossa área, mas existem diabetes hoje, é um processo inflamatório do pâncreas que acaba lesando, né, as células que produzem insulina e assim por diante, a obesidade, como você falou, tudo, né? A doença cardíaca é uma inflamação na parede dos vasos, né, da coronária, e aí acaba levando todas as alterações que culminam no infarto. Tudo é inflamação. Tudo começa na inflamação, né? Faz muito sentido isso pra gente ou pra você. A inflamação seria uma agressão ao corpo humano. Exato. Uma resposta, É uma agressão, resposta. né? Uma Uma resposta resposta do corpo. É um jeito do corpo se defender. Quando não está em equilíbrio, como você muito brilhantemente acabou de falar. Na obesidade, você conseguiria aprofundar um pouquinho isso da questão de ser inflamatório? Então, existe sim hoje, a gente tem trabalhado muito essa questão com os endocrinologistas, tá? Perfeito. Por exemplo, a espondiloartrite, ela tem uma alteração aí das gorduras do corpo, né? Da distribuição da gordura, que acabam piorando muito o processo inflamatório articular. Então, é uma das coisas que a gente também pede para o paciente que está acima do peso ou com uma obesidade mesmo, que a gente precisa sim tratar essa obesidade. Hoje em dia, a obesidade, a gente não fala mais que é estético. Ah, você precisa emagrecer. Não, sem dúvida. É uma doença Não. e é grave, claro. Ela piora muito. Quem já tem uma doença inflamatória e tem obesidade, ela perpetua essa inflamação. Então, ela dificulta o nosso trabalho também. Por isso que a gente precisa trabalhar com um especialista que vai nos ajudar a fazer emagrecer mesmo. Claro, né? sem Mas o dúvida. que vem primeiro? A obesidade pelo fato de excesso de comida gera inflamação ou a inflamação gera obesidade?
Ou não tem primeiro e segundo? É que nem quem veio primeiro. O ovo ou a galinha, ovo ou a galinha, né? Assim, quem tem uma inflamação crônica tem uma alteração do seu metabolismo. E esses pacientes acabam ganhando peso. Mais facilmente. Mais facilmente. E aquela gordura que não é a gordura do bem. É a gordura do mal mesmo, né? Então, por exemplo, espondiloartrite, espondilite, ele não consegue se movimentar, ele não consegue fazer atividade física, acaba engordando, né? Acumulando gordura. O próprio processo inflamatório começa também a acumular células, né, de gordura em regiões onde não era para ter essa gordura, principalmente aquela gordura que a gente chama de visceral. Isso tudo vai perpetuando um processo inflamatório. Ou seja, a inflamação causa obesidade, a obesidade causa mais inflamação e assim é uma bola de neve e a gente não consegue sair do lugar. Então a gente realmente precisa trabalhar todo mundo em conjunto. Então, quem está acima do peso ou sofre de obesidade tem maior facilidade em desenvolver a epicondilite anquilosante? Não, Espondilite, perdão. Epicondilite também, mas epicondilite é outra coisa. Tá, a gente sempre brinca com os pacientes e fala assim, olha, para ter uma doença autoimune, uma doença reumatológica, inflamatória, não é para qualquer um, tá? O paciente ele tem que ter uma predisposição genética, tá? Não é assim, só porque eu sou gordinho eu vou ter um reumatismo. Não, isso não acontece. Isso que eu ia perguntar, depois fala sobre isso, sobre essa questão se dá para verificar essa questão genética. Tá, então existe sim... vários estudos no mundo inteiro, tá? Existem populações que têm maior predisposição porque tem uma alteração genética que faz com que aquele paciente, aquela pessoa, tenha mais chance de ter a doença, tá? E aí depende de alguns fatores ambientais que ativam aquele gene que estava lá quietinho, estava dormindo. De repente ele acorda e começa a se expressar e começa a ter a doença, tá? No caso das espondiloartrites, a gente tem um marcador que não é 100% dos pacientes que tem, tá? Mas quem tem, normalmente tem a forma um pouquinho mais grave da doença, que ele está no nosso braço, onde estão vários genes. A gente já nasce com esses genes e eles determinam tudo que a gente vai ter na nossa vida, tá? E aí tem uma parte ali que é o complexo de histocompatibilidade, que é dentro desse complexo de genes tem o tal do HLA-B27. Quem tem esse gene tem uma chance maior de ter uma dessas doenças que a gente chama das espondiloartrites. Espondilite anquilosante, artrite psoriásica, a articulação relacionada à doença inflamatória intestinal e assim por diante. A própria uveíte, tá? Então, quem tem isso e, de repente, por algum momento, algum fator ambiental se expõe, ele começa a ativar esse gene e aí a doença começa a aparecer. Mas como assim? Como assim? Só para quem está ouvindo também entender. Então, primeira coisa, você falou, quem tem esse gene, certo? Que herdou do pai ou da mãe, esse guarda-chuva todo das espondilites, que não é só a autoimune, né? São também as outras espondilites. Aliás, desculpas, todas são autoimunes, né? Mas não é só a espondilite, é a doença inflamatória intestinal, a uveíte e outras ites, outras artrites. Mas aí eu não sei se tem resposta à minha pergunta, mas qual que é o fator que você falou, ambiental, que pode deflagrar essa manifestação desse gene? Tem uma relação, como responder isso? Em específico do HLA-B27, esse gene ele vai produzir uma proteína dentro do nosso corpo, tá? Que ele é muito parecido com alguma proteína de alguma bactéria, tá? A gente já sabe quais são essas bactérias e óbvio que a medicina a gente sempre vai descobrindo coisas novas, mas é muito parecido com uma determinada proteína de uma bactéria. Aí vamos supor que no meio da vida o paciente tem uma infecção exatamente por aquela bactéria. O que o corpo faz naturalmente? Ele desenvolve, né, defesas contra aquela bactéria que está causando mal. E aí os anticorpos que são produzidos reconhecem aquela proteína daquela bactéria. Só que no corpo de quem tem, né, o HLA-B27, essa proteína também está lá expressa. Normalmente, faz parte das proteínas da pessoa. Só que aquele anticorpo, ele foi desenvolvido para atacar a bactéria.
E de repente o anticorpo está circulando lá no sangue e vê uma proteína muito parecida com aquela bactéria, ele acha que ali tem bactéria. E na verdade é uma proteína sua, que está nos ligamentos da sua coluna, enfim, qualquer lugar aí. E aí o anticorpo ele não consegue reconhecer muito bem se aquilo é uma coisa boa ou se é uma bactéria. E acaba atacando. Por isso que o sistema imune acaba atacando o próprio organismo. Tá? Ele acha que ali tem uma coisa ruim, tem uma bactéria ali grudada e vai lá e tenta destruir. E aí leva todo um processo inflamatório. E o nosso sistema, eu sempre E aí falo não assim, para mais. Esse gatilho daquela bactéria gerou a manifestação, o funcionamento, né, desse anticorpo contra a gente mesmo, e aquilo daí que se perpetua. Porque e é a hora proteína... que vai precisar procurar o Dr. André Raiato. Reumatologista. Aquela proteína faz parte da pessoa. Então, o sistema imunológico está achando que tem bactéria em tudo quanto é tempo canto todo. ali. Quer dizer, não em tudo quanto é lugar, mas em determinadas localidades onde essa proteína é expressa, e ela não vai sumir, porque faz parte da pessoa. Então, por isso que o sistema imune fica atacando constantemente. E o nosso sistema imune, ele é fantástico, né? Se não fosse assim, a gente não estava aqui, né? Se ele não fosse para destruir uma bactéria, para manter a gente saudável, todo mundo já tinha morrido aqui, não existia mais seres humanos. Então ele fica e tenta destruir, só que ele tenta destruir o seu próprio organismo. E aí leva todas as consequências de uma doença autoimune, né? Quando não tratada, ela é grave, sim. A doença autoimune é muito grave. Muito limitante, limita a vida profissional, limita muita coisa, né? E aí essa proteína, daí no caso, esse HLA que foi manifestado, ele vai atacar mais esses órgãos que você estava comentando. Exatamente. Coluna, onde ele tiver expresso, né? Que são os ligamentos. E as outras articulações também, às vezes? Então, não tão... O HLA-B27 não está tão relacionado assim com as artrites periféricas. Uhum. Existe sim, deve existir alguma proteína ali que é expressa, que o organismo também vai reconhecer aquilo como se fosse uma bactéria ou alguma coisa nociva. A gente ainda não conseguiu chegar ao ponto de descobrir quais são essas proteínas, tá? Mas com certeza deve existir. Hoje, você falou assim, é tudo inflamação. Eu diria que hoje tudo é imune, tudo imunológico, tá? Todas as doenças são essa coisa de reconhecer o que é ruim, o que não é ruim. Quando tem esse desbalanço, a doença acaba aparecendo. Até mesmo, por exemplo, tumores, né? Exato. Concordo plenamente. E só uma coisa que eu queria falar também nesse momento, né, gente? Nós estamos falando aqui de espondilite, dessa questão da inflamação ou da parte que anquilosante onde se funde, mas para quem está ouvindo, eu gosto de sempre explicar isso. Não é porque você está com uma dor na coluna que sempre vai ser isso. Existe um leque gigante de outro diagnóstico da coluna que já falamos aqui, por exemplo, né? Hérnias, questões às vezes ósseas, musculares, inúmeras. Então, a parte reumatológica é extremamente importante. Eu acho realmente isso, porque mesmo nas hérnias a parte inflamatória vai estar extremamente presente. Mas não é porque você teve uma dor que você tem essa questão do gene manifestado, não é isso. É um diagnóstico diferencial dessas dores todas. Senão todo mundo que está ouvindo fala, não, tenho dor na coluna, já tenho espondilite, porque o pessoal é assim. Não, e tudo bem, porque na verdade eles não têm obrigação de saber. Né? Então é isso. Né? Mas como eu falei, é bem raro, é 1% da população, não, graças a Deus não é 1% da população? Oxe, é bastante. De meio a 1%. De meio a 1%, né? Então você teria no Brasil de 1 a 2 milhões de... Pois é. É bastante, né? Numericamente independente da idade, sexo, altura, peso... Isso, boa independente. pergunta. Assim, ele acaba se manifestando, lembra que eu falei, né? Você já nasceu com isso, mas... Se você nasceu, por que desde pequeno você não vai ter a doença? Porque existem esses fatores ambientais. Eventualmente, você pode ter o HLA-B27 e nunca ter tido contato ou infecção com essa bactéria. Pode morrer com ele e nunca ter tido. Não vai ter a doença, né? Você tem a predisposição, mas você não vai desenvolver a doença, tá? Isso pode acontecer. E os sintomas seriam dor e falta de locomoção, falta de movimento... Então, eu estava falando até aqui antes com o Sidney, né?
Quando a gente fala espondilite anquilosante, esse nome já estigmatiza, né? Assim, anquilosante significa que você já perdeu o movimento. Espondilite vem o quê? De esponja ou não? Espondilite é a inflamação da coluna, né? E anquilosante significa que você perdeu o movimento. É óbvio que a gente não quer que isso chegue no paciente, tá? A gente não quer um paciente já com sequela, porque uma vez que você perdeu o movimento nesta doença, isso não volta para trás, né? Então a gente quer sempre diagnosticar o mais precoce, o mais rápido possível, tratar, intervir e não deixar a doença mais progredir. Deixa eu só fazer uma pergunta e eu acho que é uma observação. Observação e pergunta. Quando a gente fala que perdeu o movimento e alguém pode remeter a coluna, não é perder o movimento por falta de conexão e, por exemplo, uma tetraplegia. Nada disso. Não É perder movimento especificamente de uma região do ligamento da coluna. Exatamente. A coluna, que a gente chama de coluna em bambu, né? A coluna ela tem que movimentar, né? E quando tem essa doença anquilosante, ela se movimenta em bloco. Ela né? toda? Ela toda, muitas vezes. Porque às em vezes geral, até a região. em geral o acometimento é multivertebral, não é uma vértebra só. Não. Sempre comete um bloco de vértebras, então Exatamente. fica o movimento em bloco. Em geral, é aquela. A maior parte dos casos é aquele paciente que começa com a dor na coluna lombar, né? E aí, como você falou, quem nunca sentiu uma dor na coluna Sim. lombar? A maioria não é doença autoimune, né? É má postura, é algum excesso de peso, é um processo mais degenerativo, uma hérnia de disco e assim por diante. A grande maioria, tá? Mas uma parte daqueles pacientes que tem aquela dor lombar, que vai, não melhora, toda hora fica, às vezes o paciente não fez esforço nenhum, né? Ele não teve trauma, não teve nada e aquela dor não melhora. Dói não mesmo melhora. parado? Dói mesmo parado. A gente até fala assim, o pior momento, né, do paciente que tem uma inflamação na coluna é de manhã cedo. Ele está na cama, ele vai tentar levantar, trava aquela coluna. Diferente de um problema que a gente chama de mecânico, né, que é por forçar ou má postura, que quando você faz o esforço é que piora. Na espondilite, quanto mais você movimenta, meio que lubrifica aquela articulação, você melhora a dor, né? Então, o ritmo de dor é diferente, né? Uma dor mecânica é mais ao final do dia, uma dor inflamatória é mais no começo do dia. Isso tudo são dicas que, quando a gente está avaliando o paciente, está conversando com o paciente, a gente acaba direcionando o nosso raciocínio, né? A grande maioria, óbvio, vai para uma dor mais mecânica e aquela dor que chama a atenção da gente, que pode ser uma inflamação, a gente vai começar a pedir alguns exames, eventualmente até o HLA-B27 para ver se tem relação ou não. É possível, então, você pedir um exame que você verifique se é positivo ou não pro HLA-B27. Existe o teste, Legal. sim. E é feito para quase todo mundo. Por exemplo, lá no seu consultório, você solicita quando necessário. Quando a gente tem a suspeita, né? Não é qualquer dor lombar que a gente Claro, vai pedir. É exame de sangue? Claro. Exame de sangue. Né? Tá, E agora, o Moisés estava falando, né? E a parte muito importante, você estava falando também sobre a prevenção, sobre a detecção precoce, né? Então, quando você tem uma fusão da vértebra, é isso? Aí você tem uma. Depois fala se é definitivo isso daí. Mas antes disso, o começo. Como que a pessoa, então, essa detecção precoce, verdadeiramente, o que ela vai sentir? Uma dorzinha menor que não passa durante 15 dias? O que vai alertar o cidadão que está lá para ele procurar o doutor André Hayata ou outro reumatologista ou o hospital, o Sarra, por exemplo? O que tem que levar? Que a mãe fala, o irmão, qual o sinal? Né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu tô acima do peso, óbvio, né? Todo mundo que tem olho enxerga. Às vezes eu tenho uma dorzinha lombar, né? Apesar disso eu treino bastante. E o Moisés também, que treina bastante, às vezes deve ter dor nas costas. Sim ou não? Sim. O André tem às vezes dor nas costas? Opa! Todo mundo. Igual aqui, a gente grava aqui sentado, no final de cada gravação, se não der, tem uma dorzinha. Agora, qual o momento que a pessoa fala, puxa, bom, sempre uma dor tem que ser investigada. Mas em relação a isso que nós estamos falando, o que leva, quais os sinais que vão poder permitir que a pessoa faça a detecção precoce e, portanto, tenha um prognóstico melhor em cada caso? Então, a gente sempre orienta, né? Faz um alerta para aquele quadro crônico,
né? Não é uma dor que você teve, deitou um pouquinho, fez uma massagem, melhorou. Ou tomou um anti-inflamatório por conta, ou fez um alongamento, não vai passar. Então, aí, calma que existe um Ok. pulo do gato aí. Então, aquela dor que você relaxou, fez uma massagem, alongou um pouquinho, melhorou e não voltou nunca mais, essa muito provavelmente não é uma doença inflamatória, tá? Uma doença mecânica, uma doença postural. Mas aquela dor que por pelo menos 3 semanas ela tá lá contínua, 3 semanas. não melhora, tá? Apesar de você melhorar sua postura, fazer tudo o que dá para fazer, né? E ela tá contínua, essa tem uma chance grande de ser alguma doença inflamatória, tá? Óbvio que existe umas hérnias de disco que não vai melhorar, mas aí na consulta a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? Mas para um público leigo, observar uma dor que não melhora, tá Procura o crônica, médico. tem que procurar, porque é ali que a gente tem a chance de fazer um tratamento e parar com a doença, para que ela não evolua. A história do anti-inflamatório. Como é uma doença inflamatória, a gente até faz o que a gente chama de teste terapêutico, né? A gente dá um anti-inflamatório e pede para o paciente voltar. Quando é uma doença inflamatória dessas nossas, o paciente fala, olha, tirou com a mão. Quando é uma doença mais mecânica, se a gente forçar, o anti-inflamatório alivia, mas ele não melhora 100%. Isso já chama a atenção da gente. Olha, o paciente tomou um anti-inflamatório e disse que melhorou 100%. Aí ele parou o remédio e voltou à dor, sem fazer esforço nenhum. Entendeu? Essa é uma história que chama a atenção, que a gente vai investigar. Pode ser, pode também não ser, né? E quando fala investigada, aí vai, por exemplo, talvez colher esse exame genético, exames de imagem. E o que você espera? O que você tá, como que é o seu, o que você encontra lá? Quais idades são mais acometidas lá no seu dia a dia? Então, o pico de incidência, né, de que essa doença começa a aparecer, é lá é o paciente jovem, na verdade, né? O paciente que está na fase economicamente ativa. Por isso que a gente chama a atenção das autoridades públicas, porque é uma doença que, se não tratada, ela vai limitar. O paciente não consegue mexer a coluna, ele não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter o convívio social, né? Ele acaba não sendo tão produtivo assim. E como é uma população jovem, né, na idade economicamente ativa, 20 até os 40 anos, é o pico onde essa doença aparece, é um ônus para a sociedade, né? Tirar essa pessoa, né, do convívio social, econômico, e ele acaba... É uma das doenças, uma das únicas doenças onde o afastamento, né, do trabalho é definitivo e a gente não precisa e é irreversível. E a gente muitas vezes não precisa de muita coisa para afastar esse paciente. Então imagina, né, que é um paciente que poderia estar produzindo para a economia do Brasil, do país, claro, e ele família, está afastado, etc. e ele é um custo. Né? Então, esse é o paciente que a gente realmente tem que pegar e tratar muito bem tratado. Desde o começo. Desde o começo. Então, é uma boa história, o exame físico, que a gente acaba vendo, né, que tem uma limitação da mobilidade, não é um quadro neurológico, não é um quadro de uma hérnia de disco, não é um quadro mecânico. Esse a gente vai pedir alguns exames para comprovar o processo inflamatório e um exame de imagem para realmente ver que existe uma inflamação naquela coluna ou na articulação, que a gente chama de sacroiliaca e tal. Bom, e aí? Quando você consegue, então, fazer um diagnóstico precoce, isso vale para muitas doenças, a gente sempre fala aqui que a informação é diamante da prevenção, e às vezes a gente pode dizer que a informação é diamante do diagnóstico precoce e do bom desfecho do seu problema. Aí quando você consegue, então, pegar o diagnóstico no começo, aí o prognóstico é bom? Ou, claro, é grave já, porque já se manifestou aquele gene, aquelas proteínas, aqueles anticorpos que você estava explicando, vão ficar circulantes, pelo que eu entendi, ad eternum, né? Para sempre. Mas o que dá para fazer? Como fica o prognóstico desse que conseguiu pegar no começo a doença? Então, nos últimos 20 anos, né, o nosso tratamento para essas doenças autoimunes, em especial para espondilite anquilosante, ou hoje a gente chama de espondiloartrite, né, para não rotular o paciente, mudou muito,
muito. Hoje, na minha época, na nossa época, né, quando a gente se formou, a gente não tinha um tratamento que era tão assertivo assim. Então, o que a gente fazia? A gente baixava a inflamação, em vez da doença evoluir em 1, 2 anos, a doença evoluía em 5, 10 anos. Mas a gente não conseguia parar a doença. Como eu expliquei, é uma doença que está lá no seu gene, não tem como mudar você, né? Hoje, como a gente entende como que é o processo imunológico que está envolvido nessa doença, tem medicações hoje disponíveis que vão atuar no sistema imunológico. E aí ele para com aquela agressão que estava acontecendo nas articulações, né, nas juntas, nos ligamentos desses pacientes. E parando essa agressão, a gente realmente consegue parar a doença, que é o que a gente chama hoje de remissão da doença. Para. A doença, você tem chance de ter, você tem uma alteração imunológica, mas o seu sistema imunológico está controlado, ele não está mais te agredindo. Esse é o objetivo. Tá? E com essas terapias novas que a gente chama de imunobiológicos... Que não são anti-inflamatórios. Não são os tradicionais, são imunobiológicos. São medicações que são feitas a partir de biotecnologia, que eles meio que são como se fossem anticorpos que vão combater aquele anticorpo que está atacando o organismo. Via oral, André? Não. Já existem medicações também via oral, tá? Mas a grande maioria, eles são injetáveis. Então, por exemplo, lá nos neuroinfusões, eles fazem também esse tratamento. Eles fazem esse tratamento. Quando você atende lá, você pode mandar, por exemplo, em outros lugares do país, para outros, então, estabelecimentos que pratiquem infusões. E essa medicação é diária? Isso que eu ia perguntar. Como que é essa rotina aí? Então, depende da medicação, né? Hoje a gente tem um leque grande de medicações, tá? Existem as medicações orais, que já é uma quarta geração, né? Um passo a mais, que vão mexer nas células imunológicas. Todas essas terapias mexem no sistema imunológico, tá? Então, tem as medicações que são orais, que são diárias, todos os dias, tomando a medicação. Tem medicação que é semanal, tem medicação que é quinzenal, mensal e assim por diante. Aí depende muito do perfil do paciente. A gente tem que avaliar, né? Não dá para eu dar o mesmo remédio para todo mundo. Porque tem uns que tem uma contraindicação a uma coisa, outro tem, né, o dia a dia, o cotidiano daquele paciente. Às vezes a gente não consegue fazer com que ele vá até um centro de infusão para tomar toda semana a medicação, porque trabalha, ele faz outras coisas, né? Então a gente adapta isso à realidade do paciente. E essa pessoa, ela vai fazendo o tratamento certinho, precocemente fez o diagnóstico, ela consegue ter uma vida ativa, saudável, fazendo exercício, tudo, e é vitalícia até o fim dos seus dias, vai continuar com a medicação? Então, o objetivo do nosso tratamento é fazer com que aquele paciente nem lembre que tem a doença. Tá? É fazer com que ele tenha uma vida plena, saudável, nem lembra que tem a doença. Ele vai lembrar porque ele está tomando a medicação, tá? Bom, nenhum trabalho hoje, né, estudos científicos deram autorização para nós um dia parar o remédio. Isso a gente não tem como prometer, olha, nós vamos entrar com remédio e daqui uns 3 anos a gente vai parar o remédio e você nunca mais vai tomar. Isso a gente não tem como fazer essa previsão e não tem nem como prometer isso para o paciente. Pelo menos por enquanto. Por enquanto ainda não. A gente ainda não... Apesar dos remédios serem muito bons hoje, mudou realmente a história da doença, nenhuma é uma bala de prata. Mas a imunidade da pessoa vai baixar? Ou não? Pelo menos nessa quarta geração acredito que não, mas nas primeiras tinha alguma alteração na capacidade imunológica dela? Eles são medicamentos que vão mexer no seu sistema imunológico. Então existe sim o potencial da gente baixar demais essa imunidade do paciente, a imunidade que é a defesa do paciente, e aí a gente expor esse paciente a infecções. Existe sim esse potencial. E daí a gente está sempre próximo do paciente. Porque a ideia de tratar é trazer o seu sistema imunológico para o que ele era normal, antes da doença. E não abaixar demais. Abaixar demais a gente já está pesando na mão, né? Como a gente fala no jargão aqui médico. Sim. Tá? Então a gente traz ele para o normal. Ele vai ter a vida normal dele, plena. Algumas restrições, dependendo de alguma
de qual é a medicação, tem uma ou outra restrição, que a gente explica isso para o paciente, né? Ele não pode se expor a determinadas situações e assim por diante, mas em geral o que a gente quer é que o paciente viva normal, tá? Sempre controlando. Óbvio que a gente vai estar sempre junto com o paciente, não é? Ó, toma esse remédio e agora me some e aparece o ano que vem. Isso não acontece, tá? Então, o objetivo é trazer o paciente para a vida normal, como ele era antes da doença. E quanto tempo? O tempo necessário, tá? O tempo necessário. Às vezes a gente, sei lá, o paciente está tão bem que a gente fica naquela vontade, vou diminuir a medicação, ou vou espaçar um pouquinho mais a dose do remédio, né? A periodicidade que ele vai tomar aquela medicação. Mas hoje não tem um estudo que fala para a gente, ó, pode fazer isso. É muito individual, tá? De paciente para paciente. Paciente que é super certinho, a gente sabe que ele faz a coisa certa. Às vezes a gente confia nele e fala, ó, vamos começar a mexer aqui, mas se não der certo, a gente tem que estar junto. Aquele paciente que vem, que aparece uma vez por ano, esse a gente não tem nem coragem de mexer na medicação, porque quando a doença volta, aí a doença volta muito mais agressiva. Olha aí, então quer dizer que se a pessoa não fez diagnóstico precoce, a recidiva, vamos dizer assim, da doença é numa paulada maior do que seria sem o remédio. Tomou o remédio, relaxou no tratamento, se não aderiu ao tratamento, pode ter então um rebote aí muito pior. Pode. Evoluindo mais rápido para anquilose, por exemplo. Pode acontecer isso sim. E outra, são essas medicações, elas são como se fossem anticorpos, né, que eu expliquei. Então elas são proteínas. Tudo que é proteína, o corpo pode reagir contra, tá? Então, é uma medicação que eu estou dando e se eu não tomar cuidado, o próprio corpo começa a produzir anticorpo contra o remédio. Aí vamos supor que ele bobeou, o corpo começou a produzir anticorpo contra o remédio. Aí na hora que eu vou querer entrar de novo com essa medicação, ele já não vai mais funcionar, porque o corpo meio que já desenvolveu resistência àquela medicação, que é o que a gente chama de anticorpo antidroga, né? Antimedicamento. Então, não vale a pena a gente arriscar isso, tá? Hoje a gente tem uma gama razoável de medicações que a gente pode usar, mas é limitado. Se a gente tenta começa... tenta o outro, Exato. E tenta o outro, acabou. Terceira vez, não tem mais o que usar. Queimar todas as medicações, vai chegar uma hora que a gente não tem o que fazer, né? O André, e essas medicações, eu imagino que são de alto custo, sim? São de alto custo. E os convênios, que a gente sempre acaba falando aqui no podcast, né, sobre a questão de convênio, de SUS, então vamos entrar um pouquinho nisso. Duas perguntas. Convênios, eles cobrem quando o cidadão, seu paciente, precisa ir a um centro de infusões? Cobre. 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 Em geral, tá? Cobre. Dependendo da medicação, cobre sim. Tá. E essas que são orais, daí o cidadão, o paciente que vai adquirir na farmácia normal, prescrita pelo reumatologista. Então, essas medicações também são de alto custo. São de alto custo também. Não dá. Não dá. Não chega e compra na farmácia. Então acaba caindo pelo convênio também. Só se for um milionário, Não, como claro. o Sidney, né? Que aí pode pagar o remédio. Mas... tô com essa espondilite aqui. Vou... Isso Bom, a gente está falando do melhor quadro, da pessoa ter sido diagnosticada, ela foi cuidadosa com ela mesma, procurou um profissional e está fazendo uso da medicação. Mas e o outro quadro? Que não sei se é comum. A pessoa não, na primeira dor não foi tomando anti-inflamatório por conta própria, foi fazendo um alongamento ou qualquer outra coisa, acreditando que fosse um mecânico postural. E esse caso, quando a dor da pessoa já está um pouco mais avançada, ela vai ficar debilitada, tipo, na cama? Ou vai ficar debilitada com a coluna totalmente erétil e não conseguir se curvar? Qual que é o melhor cenário? Já falamos. Não sei se dá para exprimir mais ainda o melhor cenário. E o outro cenário não tão favorável. Chegou lá um paciente já que não é mais um diagnóstico precoce para você, que já tem a anquilose, e aí, tem solução? Alguma, claro, sempre tem alguma coisa a ser feita. Voltar para trás, eu acredito que não. Como que é o prognóstico desse cidadão? Chega a ser cirúrgico ou... Conte para nós. Não, até chega a cirurgia, tá? Mas a cirurgia não é curativa, tá? Isso é uma realidade aqui no Brasil.
No Brasil e no mundo, até Imagina. diria. Mas aqui no Brasil, Por falta de informação. por falta de informação. Olha a importância do exatamente. podcast. Tá? Então, às vezes, é o que você contou. Aquela dorzinha que toma um anti-inflamatório por conta, porque vende na farmácia, ele compra sozinho. E melhora, como eu falei, ele melhora a dor. Mas vai ficar dependente do anti-inflamatório. Só que aí vai, volta, aí toma de novo anti-inflamatório e vai. Isso é muito comum, tá? Se a gente pensar. E não é só na população que é atendida pelo SUS. Na população que tem também saúde suplementar, que tem algum plano de saúde, quando não bem orientado e os nossos colegas também não encaminharem precocemente, né, o paciente para o atendimento do especialista, isso é muito comum. E a gente acaba pegando paciente que já tem algum grau de anquilose, algum grau de perda da mobilidade. Que eu falei, a perda de mobilidade, ela não volta para trás. Isso mesmo naqueles que a gente estava falando de detecção precoce. Não volta. Algum grauzinho de anquilose você acaba pegando quase que obrigatoriamente. A articulação estragada vai ficar. Ela não tem como voltar para trás. Só que, lembra que é uma doença que quando começa, não termina. Então, em qualquer momento que a gente pega esse paciente, é importante que a gente esteja atuando. Porque ele pode, além de perder toda a mobilidade, ele pode ter manifestações fora da articulação. Né? Então, a gente contou a história da uveíte, que o oftalmo viu só o olho e mandou para a gente. Mas existe o contrário também. Aquele paciente que só tinha a coluna, mas a doença foi ficando cada vez mais grave, aí começou a apresentar uma inflamação no olho, começa a ter uma inflamação no intestino, começa a ter uma inflamação cardíaca. Tá? Hoje é muito raro, mas eu lembro da minha época de residência, há uns tempos atrás, a ortite, que é a inflamação da aorta, ou a inflamação da válvula cardíaca, era muito comum. A gente via os pacientes tendo que se submeter à cirurgia cardíaca para trocar a válvula. Tá? Olha o grau de acometimento que isso pode acontecer. O paciente que usa muito anti-inflamatório, ele pode ter um problema renal, um problema gástrico. As consequências são muito graves. Então, em qualquer momento, a gente precisa tratar esse paciente. Não é porque já teve uma anquilose que o estrago já está feito, então não precisamos fazer nada. Não, a gente faz sim. A gente pode atuar mais agressivamente ou menos agressivo. Isso depende de cada paciente. Mas a gente não pode deixar de tratar esse paciente. Nunca. Tá? Porque a doença vai evoluir. Mas aquela questão, a deformidade e a falta de mobilidade, nunca vão conseguir, dificilmente você vai conseguir tratar. Ou, por exemplo, você às vezes tem até uma indicação cirúrgica. Você já chegou nesse ponto alguma vez? A indicação cirúrgica é quando você tem uma emergência, tá? Então, você tem um estrangulamento da medula, caldequina, alguma coisa assim. Mas, assim, o fato de você já ter alguma limitação da sua mobilidade não vai dizer, não significa que você vai ficar acamado ou numa cadeira de roda para o resto da vida. Não, eu tenho pacientes que quando chegou, ele não mexia o pescoço, ele era assim. E aí com tratamento, tira a inflamação, você faz fisioterapia, começa a fazer uma terapia ocupacional, reabilita esse paciente, ele ganha algum movimento. Qualquer amplitude de movimento é melhor do que nada. Tá? Então não é... tudo bem, ele pode não virar totalmente, mas ele consegue virar alguma coisinha. Ele consegue ter uma vida plena. E isso a gente tem que garantir para o paciente. Esse exemplo de não conseguir virar o pescoço é quando a inflamação está na cervical. Se ela estiver na torácica, ela não vai conseguir mover o tronco? Ele não consegue mover o tronco, ele não consegue expandir, respirar direitinho. Então, uma das coisas que a gente vê, uma consequência, né, de uma inflamação na coluna e nas costelas, o paciente não consegue respirar direito. Aí ele fica com aquele pulmão que não expande, ele começa a ter um problema pulmonar também, que é aquelas fibroses que a gente via antigamente. Hoje em dia é muito raro, né? Você se recorda do caso mais grave? Que eu quero chegar no extremo desse caso para alertar, porque dor todos nós temos e brasileiro não é tão indulgente com ele mesmo. Qual que é o caso extremo desse caso que a gente está falando?
Espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante. Ou Mas eu perdoo você, porque realmente. Eu tô associando a A esponja. primeira vez que a gente ouviu esse nome na faculdade, deve ter sido no 3º ou 4º ano, é um nome bem. Espondilite. Que você Vamos já lá. está acostumado, mas vamos espondilite. É verdade. Olha, eu me lembro de alguns pacientes que chegaram já naquela postura clássica de livro, né? Que é a posição do esquiador. Ele não consegue, não ficava assim, ele ficava totalmente curvado. Em pé, Moisés. Eu me lembro desses do HC. E eu fiquei chocado. Olhava assim para cima com o olho e não mexia, né? E a gente até imaginava, nossa, como é que esse paciente vive? Como é que ele come? Como é que ele namora? Como é que, né? Porque tem esse problema também. O paciente tem uma vida plena, tem que ter uma vida plena, né? Você sabe que muitas vezes o paciente acaba se acostumando, ele acaba criando os mecanismos aí que vai, né? Porque não é da noite pro dia também. Não. Então ele vai se adaptando. Sim, vai se adaptando. Isso é a pior parte de todas. É igual, por exemplo, depressão. Né? Que começa, o cara acorda um pouquinho mais tarde, tá insidiosa a coisa. O cara vai se acostumando com a espondilite, né? Quando ele vê, ele já tá 90. Eu me lembro aqueles HC absurdamente curvados, e o pessoal e olhando desse jeito, falava, nossa, como um cidadão desse vive? Exato. Ele nem percebeu, porque ele encurvou 0,02 graus por dia durante o quê? 2, 3 anos, né? E muitas vezes quando você Essa também me surgiu outra. Eu chutei, deixa ele responder Isso, quanto perfeito. tempo. Eu fiz uma Sim. Mas foi interessantíssimo isso, perfeito. Quanto tempo evolui assim? Pra chegar nesse caso. Varia, mas no geral. Olha, se você não fizer nada, né, o paciente não se trata, não toma remédio, não tem nada, esse paciente depende muito, né? Quando a doença é muito grave, ele evolui muito rápido. Em questão de alguns anos, ele realmente já perdeu a mobilidade. Aquele paciente que meio que toma um anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório melhora, ele tira a inflamação, ele não trata a doença, mas ele melhora o sintoma, tá? Então ele já demora um pouquinho mais para evoluir, aí, 10 anos, às vezes 20 anos. Aí o paciente que trata, a gente não vê ele evoluindo mais, para a doença mesmo, e é isso que a gente quer, tá? Eu ia falar uma coisa antes. Enquanto o doutor André vai lembrando, eu tenho outra pergunta. Bombardeio, você viu? Um bombardeio de perguntas. Quando o paciente chega para o doutor André e ele já busca alguma outra alternativa fora o anti-inflamatório, ou tem alguma outra coisa milagrosa que ele tenta buscar e acaba chegando para ti, tipo, já... Boa pergunta, porque reumatismo tem muito isso, né? Tem mitos e folhinhas, não sei do que. Exatamente. Olha que legal, eu lembro que eu fui há um tempo atrás para Bolívia e tinha lá vendendo caldo de cana, né? E falando lá, eu filmei até aquilo, falando que curava asma, reumatismo, DPOC, caldo de cana, garapa, e falando isso. Então, em reumatismo tem muito isso, né? Muito mito. O que você já viu lá de diferente? Há muita coisa. Nossa, dá para escrever um livro até. Assim, lembra que eu falei, o sintoma principal é dor. Tá? Ninguém quer sentir dor. Sim, se sentir dor um dia, uma horinha, já incomoda. Imagina todo santo dia da sua vida. Né? Você acorda com dor, dorme com dor, às vezes nem consegue dormir por conta da dor. Então o paciente quer se livrar dessa dor. E aí a gente entende essa necessidade. E quando ele não tem um bom atendimento ou não é diagnosticado corretamente, ele vai aonde Prometer. Vai no Google. Então, vai no Google. Aí assim, aquele monte de terapias milagrosas, não existe isso, né? Não existe milagre. E às vezes tem o efeito placebo, né? Que a gente sempre discute. Às vezes ele tomou lá uma água que falou que é benta e vai melhorar a doença, a dor dele. E ele, quando acredita realmente, melhora. Temporariamente. Exatamente. Só que a doença vai evoluindo, aí chega uma hora que aquela aguinha lá não vai mais funcionar, né? E aí quando chega para nós especialistas, a doença já evoluiu muito. É isso que a gente tenta orientar todos, né? Todos os pacientes. E assim, quando o paciente já vem para nós, ele já tem a doença, mas a gente fala com o familiar, que lembra que esse gene está circulando na família. Tem que investigar todo mundo. Né? Então a gente fala para todos os membros da família, olha, uma dor pode não ser nada, mas é melhor que a gente investigue e fale para você, ó, não é nada, fica tranquilo, do que a gente ficar
jogando com a barriga e só pegar o paciente quando já está doente, né? Quando já tem a manifestação, já tem algum grau de sequela. Você falou uma coisa muito legal agora, André, que é a questão da aguinha benta, né? Ou da macumba, ou do sei lá o quê, cada um tem a sua fé, e não tem problema ter fé. A gente Só, entende isso. claro, a fé vai ajudar também, e eu mesmo acredito em algumas coisas, em muitas coisas disso, mas o médico é fundamental que esteja junto. Não acredite na plantinha sozinha, na fé sozinha, não. A fé tá falando, ó, vou te ajudar, mas estou te avisando, procura lá o especialista, vamos junto nessa. Porque não, é impossível você conseguir tratar, por exemplo, uma espondilite sem um modulador imunológico, ou anti-inflamatório, ou sei lá, outras medicações. Como o doutor André disse, por uma semana, um mês vai ficar bem, mas quando voltar, você vai estar perdendo tempo do diagnóstico precoce. E quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, melhor será a sua vida lá para frente. Porque lembra, o que evoluiu, o que grudou na articulação, não volta mais para trás. E essa fala, doutor Cínio, o doutor André falou há pouco que a maior população é a faixa etária ativa economicamente. Trabalhando, ela se esquece, deixa de lado e vai tomando o seu anti-inflamatório. Exato. Esse é o... Não, foi aquele dia que eu trabalhei a mais. Pode até ser, né, que a gente fala. Mas não pode vai tomar ser. anti-inflamatório um mês. Mas dor nunca é normal, né? Dor nunca é normal. E você ficar dependente de um anti-inflamatório, concorda que isso não é normal? Precisa ser visto, né? Nos últimos 10 anos, mudou um pouco esse cenário? As pessoas estão um pouco mais alertas boa pergunta. Espondilite anquilosante? Estão mais responsáveis. Estão mais ativas na procura ativa, então, né, pelo profissional. Você acha que nesses últimos anos nada mudou com as redes sociais, por exemplo, o podcast e entre outras informações? Você acha que as pessoas estão mais antenadas, estão se cuidando melhor? Com certeza. Que bom. Né? Ótimo. A mídia social, a informação correta, tem ajudado muito. Né? Antigamente a gente falava no consultório, espondilite é coisa rara de chegar aqui. Hoje não, a gente vê muita espondiloartrites, né? Espondilite anquilosante, uma delas. Nos casos mais iniciais, a gente, inclusive. Exato, e isso mudou. E que ótimo. Com essas medicações que fazem diferença, o grau de atenção que toda a comunidade médica teve é muito grande. Óbvio que ainda a gente está longe do ideal, mas melhorou muito, muito. A gente não pega mais o paciente naquela postura anquilosada dele. É muito Então, olha raro que isso importante. Isso é uma mudança importantíssima na qualidade de vida do mundo inteiro, porque isso tem no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. Claro, cada país tem uma cultura diferente de procurar o médico. Tem países piores que o Brasil, tem países melhores, menos acesso, mais acesso. Aliás, aproveitando essa minha própria fala, e no SUS? No SUS, o paciente também tem acesso a tudo isso, ou quase tudo isso. Claro, o SUS não tem hotelaria, tem algumas esperas, tudo bem. Mas ele consegue também fazer um tratamento de infusão, com imunobiológicos, ou não? Olha, Sidney, eu estou dentro de uma comissão dentro da sociedade brasileira que a gente está trabalhando esse assunto, tá? As medicações, elas estão disponíveis sim no SUS. Elas são tão boas, foram tão positivas na vida do paciente que elas foram incorporadas no SUS, tá? Tanto no SUS quanto na saúde suplementar, né? Pelos convênios. Qual é o grande problema do sistema público, do sistema único? O acesso do paciente ao especialista. Então, muitas vezes, são muito poucos especialistas, muito poucos reumatologistas que trabalham no setor público. E esses especialistas já estão na sua sobrecarga de atendimento. O paciente, muitas vezes, ele perde o time, o tempo do diagnóstico e iniciar o tratamento, porque ele não consegue chegar ao especialista. Esse é um problema que a gente está discutindo com o Ministério, né? Como que a gente consegue fazer com que a saúde primária, ou a atenção primária, referencie o mais rápido possível para o especialista? Porque também é bobagem mandar para o especialista coisa que não precisa, né, do atendimento do especialista. Doenças como essas precisam da atenção do especialista.
Então, a gente precisa fazer com que o paciente chegue rápido, né, ao especialista, porque a partir do momento que ele chegou, o especialista diagnosticou, o remédio está disponível. O problema é como o paciente não chega lá na farmácia, né, falando, eu quero tomar tal remédio. Ele precisa da prescrição, da avaliação do especialista. Esse é o grande problema da saúde pública hoje. O SUS, né, o fornecimento a essas terapias, essas tecnologias boas que fazem diferença, ela é muito bem feita aqui no Brasil. Tá? O problema é realmente o paciente conseguir o acesso. E a gente vê o contrário, né? Nos convênios, muitas vezes o paciente ele fica rodando entre vários especialistas porque ele tem o acesso rápido, mas não chega a quem realmente seria o dono da doença, né? Que é o reumatologista. Porque também, venhamos e convenhamos, não é... Imagina, você veio de uma casa de Arnaldo, uma faculdade de excelência, reumatologista dos melhores do país, eu posso falar tranquilamente isso. Não é um diagnóstico tão simples assim, Hayata. Não. Então, vamos pensar nisso também. Porque às vezes, por isso que vai rodar, então vai ter uma infecção, uma jeca, vai lá pro gastro, mas já tá com dorzinha na coluna, uma uveíte, vai pro oftalmo. Então, acho que isso faz parte também. É um outro assunto bastante complexo, né? Mas você que tá aí ouvindo, mais importante, consciência, informação, responsabilize-se pelo seu corpo, pela sua saúde, da saúde também das pessoas que te rodeiam, filhos e irmãos, como você disse, né, muito bem, é uma doença de cunho genético, então se você diagnosticou alguém na família com a espondilite... Anquilosante. Não, mas o nome é a espondiloartrite. Espondiloartrite de cunho genético, é necessário investigar todos, né? Sim, né? Então, entenda isso. E aí? Aprendeu bastante, Moisés? Mais, doutor. Obrigado. Grande André, deixa uma mensagem final pra gente em tudo isso, sobre tudo que a gente falou, sobre tua especialidade. Grande aula que você deu aqui pra gente, pra quem tá ouvindo, mais uma mensagem final. O que você deixaria de recado? O que eu posso falar é que as pessoas realmente tenham consciência, né, do seu corpo. Procurem ajuda o quanto antes. Não fiquem só se automedicando ou escutando fake news ou programas que são meio duvidosos. Realmente procurem a informação certa, a informação assertiva, né, que tem um embasamento, podcasts como esse, que tem sempre um especialista, né, que é dedicado a estudar aquela doença, porque quanto doença crônica, degenerativa e autoimune como as nossas doenças, o quanto antes a gente conseguir atuar, diagnosticar e tratar, melhor. A gente vai ter uma vida plena. A gente consegue garantir isso para o paciente, mas desde que ele também ajude a gente a diagnosticar o quanto antes. Sensacional. Doutor André Hayata, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Pessoal, compartilhe, espalhe, saúde, pessoal do estúdio, obrigado. Até o próximo episódio. Siga para o doutor. Obrigado.